Queridos colegas parlamentares, muito bom dia, senhoras e senhores que nos assistem, aqui presentes e também através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Declaro também que as atas das reuniões anteriores foram lidas e aprovadas e que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos inscrito para fazer uso da tribuna o deputado Neudi Sareta. O deputado Neudi Sareta dispõe do tempo regimental. Senhor presidente da sessão, deputado Marcos, presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, meus estimados colegas, deputados, deputadas, estimados catarinenses, ocupo essa tribuna para tratar de uma das atividades mais importantes da agricultura familiar catarinense, que é a produção do leite. Nós temos hoje mais de 20 mil famílias em nosso estado que dependem desta atividade para sobreviver. O leite é, ao mesmo tempo, um alimento estratégico para a segurança alimentar no Brasil e fonte de renda que garante a permanência de agricultores no campo. Infelizmente, o setor atravessa uma nova crise. Em 2025, o preço pago ao produtor despencou novamente. No meio-oeste, a queda chega a mais de 20% em apenas um mês, reduzindo o valor de R$ 2,47 para R$ 1,97. E esta é a realidade de várias regiões. Eu lembro que nós aprovamos aqui nessa casa a lei de minha autoria, a lei estadual 18.631, que previa o anúncio antecipado pelas empresas do preço do leite. Na tramitação acabou sendo modificado, passou esse encargo ao Sindicato dos Produtores, Sindileite, mas ainda verificamos falha na fiscalização e no cumprimento dessa obrigação. E isso é importante para ter mais transparência e mais planejamento para os agricultores, para que eles possam, pelo menos, saber com antecipação esta questão do preço. Além disso, é urgente que avancemos em medidas estruturais, apoio a projetos de lei federal que combatem as importações desleais, a inclusão do leite na política de garantia de preços mínimos, compras públicas emergenciais que podem ser feitas por prefeituras, pelo Estado, pela União. Essas compras emergenciais podem, junto com mecanismos de regulação do mercado que proteja a produção nacional, podem assegurar, de fato, um preço justo ao produtor. É importante, senhor presidente e senhores deputados, que o produtor não carregue sozinho o peso da crise. São famílias que acordam de madrugada, todos os dias, com frio, com chuva, com calor, para que nós possamos ter esse alimento tão essencial na mesa dos brasileiros. Defender a cadeia produtiva do leite é defender a agricultura, é proteger a economia catarinense, é garantir segurança alimentar ao nosso povo. Por isso, senhor presidente, eu espero que possam os governos, no seu conjunto, adotarem medidas que possam auxiliar, de fato, os produtores do leite do nosso estado. E, senhor presidente, antes de encerrar, não poderia deixar de também fazer um comentário importante sobre a votação ontem no Congresso Nacional a respeito da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e uma redução para quem ganha até R$ 7.000 e poucos reais, que é importante. Há uma carga muito grande ao longo dos anos sobre, especialmente, os assalariados, e com essa aprovação, que eu espero que se confirme também no Senado, vai ter um alívio para essas pessoas e que isso, com certeza, traz uma justiça tributária melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Ainda em breves comunicações, ouviremos o pronunciamento do deputado Fabiano da Luz. Aí, cara. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados que aqui estão. Deputado Sérgio Mota, que prazer tê-lo aqui conosco. O senhor é sempre bem-vindo a esta casa. Mas eu quero trazer aqui, senhor presidente, como informação, nós tivemos, nas últimas semanas, um grande movimento da presença do governo federal, do governo Lula aqui em Santa Catarina. E nenhuma das visitas foi em vão. Nós já recebemos mais de 30 visitas de ministros do governo Lula aqui em Santa Catarina e, claro, presença do governo, presidente Lula, presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas só para você ter uma ideia, na semana passada, nós tivemos aqui um evento da Conab, e a Conab anunciou praticamente 7 milhões em compras do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, de pequenas agroindústrias familiares, de agricultores familiares. Nós também tivemos o ministro Carlos Fávero trazendo boas notícias, uma delas, mais de 5 milhões em máquinas e equipamentos que foram entregues às prefeituras de Santa Catarina. Mais uma rodada de entregas de equipamentos do governo federal em Santa Catarina. Mas também anunciou uma parceria com o México e com o Equador para a venda da carne suína catarinense para novos mercados internacionais, o que é uma garantia de venda da nossa produção para outros países. Mais um ponto positivo para Santa Catarina. Mas nós tivemos também o ministro dos Portos anunciando aqui quase 500 milhões de reais de recursos para melhorar a estrutura dos portos catarinenses para assim receber mais embarcações, os navios com uma quantidade maior de contêineres e assim Santa Catarina virar um dos principais destinos da importação e da exportação de produtos brasileiros e produtos de outros países vindo para o Brasil. E também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve aqui entregando mais de 3 bilhões de reais em recursos para aquisição de frotas de embarcações produzidas em Santa Catarina. E também comunicando e anunciando que nestes primeiros 3 anos de governo, o BNDES já liberou para os diversos setores de Santa Catarina, para indústrias, para cooperativas e também para investimentos do setor público de mais de 31 bilhões de reais. Ou seja, nós mudamos a chave completamente da relação do governo federal com Santa Catarina. De um governo que há 4 anos atrás fazia passeio de jet ski e motociata para um governo que vem entregar recursos para Santa Catarina. E é isso que nós queremos. Um governo federal que seja e que esteja presente ao nosso Estado e que mesmo com o desprezo do governo do Estado, o governo federal não se nega em estar aqui, em respeitar, em atender, em defender e trazer recursos para Santa Catarina. O maior volume de recursos dos últimos anos, quem está trazendo é o governo Lula. E ontem, com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, são 700 mil catarinenses beneficiados que vão deixar de pagar 360 reais por mês. Soma aí 700 mil vezes 360, nós estamos falando na casa de mais de 2 bilhões de reais que Santa Catarina será beneficiada, porque é dinheiro que não vai para imposto, é dinheiro que fica no bolso do catarinense, e que esse dinheiro ele vai aplicar no comércio, na indústria, vai comprar alguma coisa, vai garantir um bem-estar maior para a sua família. E se considerar aquela faixa dos 5 aos 7 mil reais, que também tem um certo benefício, nós estamos falando em mais 240 mil catarinenses, ou seja, só o projeto ontem aprovado da isenção do imposto de renda beneficia quase 1 milhão de catarinenses. É o estado mais beneficiado da federação com o projeto de lei aprovado ontem. Isso mostra também que Santa Catarina tem sim muito a que agradecer ao governo Lula pela presença, por recursos e por tudo que ele faz de benefício a Santa Catarina. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem.
Ouço o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria registrar muita satisfação a presença aqui acompanhando a sessão do Everton Luiz Crabe, que é o chefe-geral da nossa Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, juntamente com o Jean e o Idair, que fazem parte da equipe da Embrapa de Concórdia. A Embrapa de Concórdia é uma das empresas que nos dão um grande orgulho para o Brasil e para Santa Catarina, faz um trabalho extraordinário. Então, ao saudá-los, quero saudar também a toda a equipe da Embrapa, todos os seus empregados e todo o trabalho que essa empresa presta aos brasileiros e os catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, ainda em breves comunicações, ouviremos o pronunciamento do deputado Mário Mota. Senhor presidente desta Casa Legislativa, nesta sessão, deputado Marcos da Rosa, demais colegas presentes na nossa plenária, a todos os que se encontram no nosso auditório, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da TVAL, do YouTube, do Facebook, do Instagram da Assembleia Legislativa, vamos fazer uma ótima quinta-feira. Ontem, 1º de outubro, foi o Dia do Idoso, uma data que não foi escolhida por acaso. A data marca a sanção do Estatuto do Idoso em 2003, que instituiu oficialmente os direitos da pessoa idosa no Brasil, garantindo, além da liberdade, que é básica, respeito, dignidade e acesso a serviços e benefícios essenciais. E, sem dúvida, é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre os desafios enfrentados por essa parcela da população. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e o Brasil não é exceção. Entre 2012 e 2021, nós vimos a redução da proporção de jovens e um aumento constante do número de idosos no país. Um cenário que foi debatido pela Organização das Nações Unidas lá em 1982, na primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, que aconteceu em Viena, e novamente em 2002, em Madrid, na Espanha, quando foi criado o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, do qual o Brasil é um dos signatários. Portanto, não estamos diante de uma novidade, não surgiu recentemente, mas é um compromisso histórico e internacional. 1982 começamos a discutir. No campo jurídico, a Constituição Federal de 88 trouxe uma inovação fundamental ao exigir a efetiva proteção da pessoa idosa por parte do Estado, da sociedade e da família. É tripartite a responsabilidade, como estabelecem os artigos 229 e 230. O primeiro diz que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice destes, e o segundo reforça que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar dignidade, bem-estar e participação social aos idosos. Esses princípios, senhores e senhoras, foram detalhados por legislações importantes, como a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, de 94, e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, que protegem contra a violência, a discriminação e a negligência. Em Santa Catarina também temos a Política Estadual do Idoso, o papel do Conselho Estadual do Idoso e a criação do Fundo Estadual do Idoso, o FEI, instituídos pela Lei Estadual 17.355, de 2017. O Estatuto do Idoso e as leis estaduais nos lembram
que esse é um dever compartilhado da família, do Estado e da sociedade. Volto a frisar, responsabilidade tripartite. Ou seja, todos nós temos responsabilidades diretas na proteção dos direitos da pessoa idosa. Entretanto, colegas deputados, precisamos falar de uma realidade que me incomoda. Recentemente, o Ministério Público de Santa Catarina interditou 3 instituições de longa permanência para idosos no município de Palhoça. As fiscalizações identificaram graves irregularidades, como ausência de alvará, que é básico, profissionais não qualificados, infraestrutura precária, alimentação inadequada e até relatos de maus tratos. Situações como essas nos chocam, mas também nos mostram que leis e fundos por si só não bastam. É necessária a execução efetiva, uma fiscalização rigorosa e uma gestão responsável. O FEI, Fundo Estadual do Idoso, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, foi criado justamente para financiar programas, projetos e serviços voltados ao atendimento desta população, sempre com aprovação do Conselho Estadual do Idoso. O Fundo Estadual do Idoso, o FEI, representa uma oportunidade concreta de transformar vidas, apoiar instituições, garantir dignidade e prevenir situações de riscos para os idosos. Mais do que um mecanismo financeiro, o FEI também é um instrumento de cidadania. Desde 2019, a legislação federal permite que cidadãos destinem parte do seu imposto de renda diretamente ao FEI, ao Fundo do Idoso, assim como temos o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Mas falando do FEI, Fundo do Idoso, fortalecendo a sua captação, descentralizando políticas públicas, isso significa que cada catarinense pode ser parte ativa na construção de políticas em prol dos idosos de Santa Catarina. Mas, apesar desse potencial, os números revelam uma realidade preocupante. Senhores, segundo dados do Portal de Transparência do Estado, o Fundo Estadual de Idosos dispõe atualmente de R$ 109.584.638,78, dos quais apenas 2,58% foram aplicados até agora no exercício de 2025. Estamos às vésperas do encerramento do ano. Grande parte desses recursos permanece parada, sem utilização e sem gerar impacto real na vida dos idosos que mais precisam. Essa situação se repete desde a criação do fundo. Entre 2019 e 2022, quando nós tomamos posse, as metas previstas nas leis orçamentárias nem foram executadas. Em 2023, nada foi aplicado. Houve uma melhora em 2024, ano passado, quando se atingiu 32,47% da execução orçamentária, mas ainda muito aquém do potencial e da necessidade. Senhor presidente, demais colegas, diante desse cenário, com o objetivo de cumprir o nosso dever constitucional e moral, apresentamos um pedido de informação à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, porque queremos compreender, por que apenas 2,58% dos recursos do Fundo Estadual do Idoso foram aplicados até o momento em 2025? 2. Que medidas estão sendo adotadas para garantir que os recursos restantes sejam efetivamente utilizados, assegurando a implementação das políticas públicas voltadas à população idosa ainda nesse exercício? 3. Que ações serão implementadas para evitar que casos de negligência ou precariedade no atendimento
como esses verificados em instituições de longa permanência de Palhoça, ocorram em outras instituições, garantindo a plena execução das metas físicas e orçamentárias do FEI nos próximos anos? Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, o nosso compromisso com os idosos de Santa Catarina não pode ser apenas formal. Precisamos transformar leis aprovadas e sancionadas em ações, em fundos, em cuidados concretos, planos em realidade. O Dia do Idoso deve nos lembrar não apenas de celebrar, mas de agir. Eu finalizo citando o artigo 10 do Estatuto do Idoso. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa liberdade, respeito e dignidade. Nosso dever aqui na casa também é garantir que essas palavras se traduzam em vida digna, segurança e bem-estar para todos os idosos do nosso Estado. E complemento parabenizando a Prefeitura de Florianópolis, que ontem à tarde realizou um belíssimo evento nas dependências do antigo Clube 12, hoje a Casa do Idoso em Florianópolis. Vamos fazer uma grande quinta-feira. Muito obrigado. Muito bem. Temos algum parlamentar inscrito para falar no horário destinado aos partidos políticos? Ok, não havendo, vamos então à ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 323/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos e instituições financeiras de comunicarem ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, a quitação do financiamento de veículos automotores e da outras providências. Projeto 115/2025, de autoria da deputada Paulinha, estabelece diretrizes para o atendimento inicial de adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional pelos profissionais de segurança pública do Estado de Santa Catarina e determina a prioridade no atendimento desses casos pelas autoridades competentes. Projeto 165/2025, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre a suspensão do pagamento de salários a servidores públicos efetivos do Estado de Santa Catarina que estejam sob investigação por crimes de violência contra a mulher ou violência de gênero, em conformidade com os princípios da moralidade e eficiência da administração pública. Projeto 205/2025, de autoria da deputada Paulinha, estabelece classificação de faixa etária para a entrada de crianças e adolescentes em estabelecimentos do Estado de Santa Catarina, proibindo sua participação em eventos de cunho sexual, de exibição de cenas eróticas e pornográficas e de incitação ao crime, ao uso de álcool, tabaco, drogas e afins. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 1025 a 1030. Esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, as seguintes ou os seguintes requerimentos: 3.678 a 3.697. Explicações pessoais. Não havendo inscrição. Não havendo também mais oradores, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene em Joinville para amanhã às 19 horas, em comemoração aos 60 anos do ensino superior em Joinville e região. Jubileu de Diamante. Está encerrada a sessão. Obrigado.